Olá, investidores, espero que estejam bem. Continuando aqui falando sobre o assunto de renda fixa. Dessa vez a gente vai falar sobre o CDB, LCI, LCA e o COI. Por que a gente vai falar sobre esses assuntos? Porque dessa vez a gente vai falar sobre as emissões do banco. Vamos começar então pelo CDB, que são emitidos por banco, assim como todos os outros, né? E ele pode estar atrelado à taxa pós-fixada, que é o CDI, a pré-fixada, que é uma taxa que já fica fixa, e o IPCA, que é a inflação. Esses são os três tipos que podem ter. O CDB ele tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Pode te dar até uma proteção de até 250 mil por CPF e instituição financeira. Então, exemplo, você pode ter CDB do Nubank, um CDB do Inter, um CDB do Santander e um CDB do Bradesco. Cada um deles, né, 4 diferentes e no mesmo CPF, dando 1 milhão, tá? Durante 4 anos. Então esse é o máximo que você pode ter durante os 4 anos. É 1 milhão o máximo durante 4 anos ali. Você pode ir acionando o FGC. E com um limite dos 250 mil por CPF e instituição. Você consegue investir por qualquer corretora ou banco, tá? E os riscos aqui são riscos de liquidez, mercado e crédito. O que é um risco de liquidez? O risco de liquidez tem esse ativo líquido para um resgate antecipado antes do vencimento. Então, por exemplo, se a corretora ou o banco ele tem muitos papéis ali no secundário ou até investidores querendo resgatar, quer dizer que ele tem bastante liquidez para um resgate antecipado. O contrário também acontece. Se não tiver papéis ou se estiver acontecendo alguma coisa no mercado que pode estar ali interrompendo esses resgates, você vai ter um risco de não poder resgatar até o vencimento. Tem também a questão do risco a mercado, o que acontece? Quando você tem um investimento que ele não rende diariamente, ele só vai render lá no vencimento, você tem a marcação, o que a gente chamamos de marcação a mercado. E aí você pode ter um ganho ou uma perca do capital investido. Isso é o risco a mercado. E temos aqui o risco de crédito. O risco de crédito é quando a instituição financeira, né, que tem ali um investimento, ela pode não conseguir pagar ali com essa dívida que ela emitiu. Então, esse seria o risco de crédito, as explicações desses 3 riscos que a gente tem. Nesse outro slide, tem aqui 3 tipos diferentes, que é o que eu comentei com vocês. Um é pós-fixado, né, voltado ao CDI. Então, essa daqui é de 115% do CDI. O resgate é só no vencimento. Então, você não tem liquidez para resgatar antecipadamente. Você até pode conseguir resgatar, tá? Mas você pode ou não ter a perda do capital aplicado. Então sempre é bom dar uma olhada, né, nos prazos de vencimento. A gente tem também o de taxa pré-definida, né? Então esse daqui é de 15% do CDB do Banco Triângulo. Nunca ouvi falar na minha vida. Então sempre pesquisa bem sobre esses bancos, né? Qual o rating de risco deles, como que tá o banco em si, né? Até porque as taxas, tendo taxas mais atrativas, quer dizer que os riscos aqui são maiores também. E temos também um CDB voltado para IPCA mais uma taxa, que é a inflação aqui. Então a mesma coisa aqui, né? E aí você pode notar que todos eles só no vencimento. Então ele não é de liquidez diária, esses tipos de CDBs, tá bom? Qual é o CDB que é de liquidez diária? Aí sempre, na maioria das vezes, tá? Eles vão ser atrelados a 100% do CDI. Por quê? Porque é o mais tranquilo para o banco pagar ali, que tem a liquidez para você resgatar a qualquer momento. Tá? Esse 100% do CDI vai render 100% ali da nossa taxa Selic. Então, hoje a nossa taxa Selic está em 15%. Então, ele vai render os 15% do CDI. A gente sempre considera um pouquinho abaixo, tá? O CDI, mais ou menos uns 0,1%. Tá? Então, é 14,90 ao ano. E aí, essa é a taxa que você vai ter ali de rendimento anual. E aí, você sempre se atenta se ele tem liquidez diária ou não. Essa liquidez diária, o que acontece? É porque esse investimento ele te rende diariamente. Não é que nem os outros tipos que eles rendem só no resgate. Por isso que a liquidez dele é no vencimento. Aí agora a gente vai para o COI, né? Que é o Certificado de Operações Estruturadas. Eles são emitidos por bancos também e pode estar atrelado a juros, moedas, ouro, commodities, índices de inflação, ações e índices de ações nacionais e ações e índices de ações internacionais. Então, o COI, ele tem diversos parâmetros, né, ali que você pode escolher para investir. O que é interessante no COI? O COI, geralmente, ele é indicado para quem quer começar a investir em renda variável. No COI, você vai ter ali uma proteção, tá? Você vai ter uma proteção contra o investimento que você está fazendo. Então, exemplo. Eu estou investindo em Bolsa Americana. Você vai estar exposto indiretamente à Bolsa Americana, tá? Só que protegido ao mesmo tempo.
Eu vou explicar isso mais pra frente e aí vai fazer mais sentido. Ele pode ter o valor nominal garantido. O que é isso? Você pode ter o valor aplicado ali garantido durante esse tempo. Então, mesmo se tiver uma perda, mesmo se a estrutura não der certo, você pelo menos recebe o valor aplicado de volta, tá? Tem também os COIs com taxa pré-fixada. E aí você ganha em cima dessa taxa pré-fixada e o dinheiro pelo menos não fica ali sem rendimento durante esse período, caso a estrutura não bata, né? Ou até com o valor nominal em risco. Tem os COIs também que você pode perder o capital aplicado. Então tem que tomar muito cuidado e olhar sempre as lâminas ali do COI, tá? Você consegue investir por qualquer corretora ou banco e tem eles ali disponível e não tem garantia do FGC. O COI, por mais que ele seja emitido por bancos, ele não tem essa garantia do FGC, tá bom? E tem os mesmos riscos de liquidez, mercado e crédito. Aí aqui eu já coloquei os impostos de renda que tem nesses tipos de aplicações. Eles seguem as mesmas condições das outras aplicações de renda fixa, tá? Então, até 180 dias, 22,5%. Entre 181 dias e 360, 20%. 361 a 720, 17,5%. E acima dos 720 dias, você já tem ali 15% de imposto de renda sobre sempre os rendimentos. Aí, agora, aqui eu vou te dar um exemplo de quais versões a gente pode ter de COIs, né? Aqui eu tô pegando como um exemplo do próprio Santander, o que ele tem disponível ali para os investidores. Então aqui, por exemplo, eu tenho Bolsa Brasileira, eu tenho China, então posso investir na Bolsa da China, eu tenho voltado ao dólar, eu tenho voltado à Europa também, então Bolsa Europeia, tenho voltado para juros, então os nossos juros aqui do Brasil, tenho voltado para ouro, inflação, então você tem diversas coisas aqui, você tem até voltado Bolsa de tecnologia, então, nossa, tem uma infinidade de coisas. E aí, como que funciona isso? Ó, eu peguei um aqui que tinha disponível no site do Santander, tá? Não tá atualizado, vocês podem ver aqui que esse daqui é de 2024. Mas eu peguei aqui como um exemplo só pra gente ver como que funciona, né? Então, ó, o valor mínimo para você poder aplicar aqui é R$5.000, tá? Ele tem liquidez após o prazo de carência, que geralmente é 6 meses. Depende muito das instituições, então sempre tem que dar uma olhada nisso. Só que qual que é o risco de você resgatar antecipadamente? Você vai pegar a marcação a mercado. Então pode perder o capital aplicado ou não. E aqui como que funciona? Esse daqui ele é atrelado à Bolsa Americana, tá? Que é o índice S&P 500. E além disso, você tem a chance de uma taxa pré-fixada, que eles chamam de ganha-ganha. Então, como que funciona isso aqui, né? Você tem ali garantido durante o período, você tem que deixar por 5 anos, geralmente, esse investimento, tá? E durante esse período, você vai ganhar o retorno mínimo do investimento. No caso desse aqui, para 9% ao ano. Então, ele aqui garante para você 9% ao ano, que no período é 52%, 52,77%. Esse é o mínimo que você vai ter de ganho se a Bolsa Americana só caísse. Só que o que acontece? A nossa Bolsa Americana, ela é um dos investimentos que mais se valoriza com o tempo. Porque lá nos Estados Unidos a gente tem diversas empresas que estão ali com capital aberto na bolsa. O que é interessante aqui? Você vai ganhar com a alta do índice do S&P. Então, poxa, no pior dos casos, você leva ali pelo menos 55%. Depende, tá? Aqui é o que eu peguei de 2024. Mas se você for, dependendo do momento que você for olhar, pode ser que tenha uma taxa abaixo ou acima disso, tá? Depende do que o banco estiver ofertando. O que é legal aqui? Tudo que você tiver alavancado do S&P, você vai ganhar. Então, por exemplo, se a Bolsa Americana acabou subindo 55%, você vai ganhar os 55% ao invés de 52,77% que é o garantido. Então, é bem interessante para quem nunca se aventurou em renda variável, tá? E quem quer começar a investir ali, ver como que funciona, mas não gosta de ficar vendo o capital caindo, né? Então é um investimento mais seguro, tá? E é bem mais tranquilo. Ele vai ter imposto de renda, que nem as outras aplicações de renda fixa. E é interessante essa modalidade por conta disso. Daí, continuando aqui, depois de mostrar os exemplos do COI,
a gente começa agora pela LCI e LCA. Esses investimentos, eles já são isentos de imposto e eles são emitidos por bancos. Como que funciona aqui? A LCI, ela vai ser lastreada no setor imobiliário. Então, a dívida que é emitida ali, ela é voltada para o setor imobiliário. Então, quando você investe aqui, você está dando dinheiro para o banco e o banco ele está trazendo ele está emitindo essa dívida para o setor imobiliário. Então, alguém que for investir no setor imobiliário vai pegar essa dívida. Aqui também funciona da mesma forma. Pode ter taxa pré-fixada, pode ter taxa pós-fixada e inflação, que é IPCA, tá? Tem proteção do FGC, esse daqui, tanto a LCI quanto a LCA, e você consegue investir por qualquer corretora ou banco. Lembrando que o benefício da isenção de imposto de renda é só para pessoa física, tá? Pessoa jurídica não tem isso. Os riscos aqui são os mesmos, de liquidez, mercado e crédito, então não muda muita coisa. Aí aqui na LCA é a mesma coisa, tá? São os mesmos dizeres, emitido por banco, os tipos também CDI, pré-fixado ou IPCA, tem proteção também do FGC, consegue investir também por qualquer banco ou corretora e os mesmos riscos, tá? Qual que é a diferença aqui? Na LCA, ele vai ser lastreado no setor do agronegócio. Então, essa dívida que está sendo emitida aqui pelo banco, ele está sendo direcionado para o setor do agronegócio ao invés do imobiliário. Então, aí depende muito do setor que você quer investir. Só que lembrando que esse tipo de investimento é mais pelo benefício da isenção de imposto. O que eu aconselho aqui quando você vai investir em LCI e LCA? Elas não têm tanta liquidez, tá? Que é nenhum CDB de liquidez diária. Então é um investimento ali que é mais voltado para o médio e longo prazo. É um dinheiro ali que você não vai precisar, então você precisa deixar ali até o prazo de carência, ou em algumas instituições que não tem carência, você não consegue resgatar num período de carência, você tem que deixar até o vencimento, tá bom? Então sempre ficar de olho nessas informações. Trouxe aqui alguns exemplos que tinham no aplicativo da Toro, tá? Aí aqui a gente pode notar, por exemplo, LCA do Banco BTG Pactual, com 93% do CDI. Lembra aqui que ele é isento de imposto, tá? Então aqui você já vai ter uma melhora até do CDB de 100%, se você for converter. Aí sempre ficar de olho nos vencimentos. Tem LCI e LCA, às vezes, que você pode ter de 3 meses, 6 meses, 3 anos, 5 anos, enfim. Depende muito da instituição que vai emitir eles ali. Aqui tem uma de pré-fixada do Banco Votorantim, ó, com prazo um pouco maior. E tem também a LCI, eu peguei uma aqui de exemplo, uma LCI do Banco Bari, voltada para a inflação, que é IPCA mais 6,8%. Então esses daqui seriam os investimentos que a gente tem aqui emitidos pelo banco. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá? Se curtiram também o vídeo, deixa aquele joinha para ajudar. Bom, esses foram os investimentos que são emitidos pelo banco, né? Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. Também não deixa, se você gostou do vídeo, sempre deixa um joinha, tá? Não esquece de se inscrever também no canal, que me ajuda muito. Você dando um joinha, você comentando, você se inscrevendo, eu vou saber que, poxa, vocês estão gostando do conteúdo. Tento sempre trazer muitos exemplos aqui para vocês verem como funciona. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre os créditos privados, que é as debêntures incentivadas, o CRI e CRA, né, que é voltado para o setor do imobiliário e agronegócio. E aí no próximo, depois desse, vai ser sobre fundos. Espero vê-los em breve. Não esqueçam de comentar e dar aquele joinha para fortalecer, tá bom? Um abraço para vocês.